nós vamos ler aqui em Lucas 24, 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhes perguntou: Quais? E ele lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, qual que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres doem dentre nós. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim ser como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Honestos, tardos de coração para crerem tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Fala comigo assim: padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Vou continuar a leitura. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achavam em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhes deu. Abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Esse texto que nós acabamos de ler é, dentro daquilo que nós preparamos aqui, a nona casa, não na ordem, né, mas do que nós estamos falando, a nona casa em que Jesus entrou. E essa casa que Jesus entrou foi depois dele estar ressuscitado. Então você precisa entender que há uma diferença entre você estar tendo uma experiência com Jesus ali vivo, de carne e osso, que nunca tinha morrido, e você ter uma experiência com Jesus ressuscitado. Tem coisas que Jesus só fazia no corpo antes de morrer, e tem coisas que Jesus só fazia depois de estar ressuscitado. E quando você abre o seu coração, você entende que hoje você está lidando com Jesus vivo, mas ressuscitado. E ele espera de você algumas coisas. E porque ele está ressuscitado, você pode esperar dele também algumas coisas que ele só pode fazer agora. Por exemplo, ele pode estar aqui e na sua casa ao mesmo tempo. Enquanto ele estava aqui na terra antes de morrer, não tinha como ele fazer isso. Mas hoje que ele está ressuscitado, você pode perceber que ele consegue estar na sua casa, consegue estar na casa do seu parente, consegue estar
visitando você em um sonho, consegue estar fazendo muitas coisas, porque ele perde aquela limitação que o corpo humano ela nos coloca, de estar num lugar só, um lugar de cada vez. Então você precisa entender que Jesus ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, não por uma questão de mágica, mas por uma questão de ele estar no mundo espiritual. E no mundo espiritual, as coisas elas funcionam de maneira diferente. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto, que você e eu podemos esperar de Jesus, é que o texto diz que aqueles 2 discípulos, eles estavam com os olhos impedidos de ver Jesus. E é óbvio que quem fez isso foi Jesus, porque se Jesus chega ali de carne e osso, e para qualquer pessoa sem fazer nenhum esforço, eles iam ver, eles iam poder ver Jesus. Só que a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados, impedidos. Ele não estava com o olho fechado assim, estava impedido de ver Jesus. Eu aprendo com isso que vai ter situações na sua e na minha vida que o próprio Jesus vai agir em seu favor, vai estar trabalhando na sua vida em seu favor, mas ele vai fechar os seus olhos para que você não contemple ele agindo. E você vai pensar que é a circunstância, você vai pensar que é a sorte, você vai pensar que é o acaso. Mas na verdade ele estava trabalhando o tempo todo e fazendo coisas em seu favor. Só que lá na frente ele mostra o porquê que ele se revelou. Quando foi que ele se revelou? Que foi no partir do pão. Então tem muitas situações que nós já passamos hoje, que até atribuímos ao diabo, dizendo essa crise foi o diabo, essa situação aqui foi o diabo que se levantou, essa situação aqui foi alguém usado pelo diabo. Mas você pode ser que está com os olhos fechados, incapacitados de perceber o agir de Deus na sua vida, porque ele pode achar conveniente, por algum motivo, de não te revelar o que ele está fazendo, para que lá na frente você consiga absorver todo o processo, porque se ele te falasse antes, talvez você teria uma reação que não iria cooperar com ele naquilo que ele está fazendo. O ideal era que você realmente achasse que você estava passando por algo ali que ele estava fora, porque então a sua reação ia ser de se esforçar, ia ser de pensar, poxa, ele não está aqui, eu tenho que dar o meu melhor. Jesus não está aqui comigo, eu tenho que me esforçar para conseguir dar certo nessa situação. E muitas vezes ele permite isso para quê? Para mostrar para você que você tem um potencial que você não sabe. Porque se você, por exemplo, tiver uma guerra espiritual e você toda hora que você olha para o lado, você vê Jesus, você não vai orar. Você vai ficar tranquilo, seu coração, estou tranquilo, Jesus está aqui, para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Para que eu vou clamar a Deus? Para que eu vou repreender o demônio? Para que eu vou fazer isso se Jesus está aqui? Então você vai acabar tomando uma postura de acomodação. E Jesus não quer que nenhum dos seus tenha essa postura em nenhuma área da vida, a não ser que ele disser, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mas no mais, no geral, ele quer que você batalhe, ele quer que você lute, ele quer que você ore, ele quer que você jejue, ele quer que você lute como se ele não existisse, mas depois ele quer que você ore como se tudo dependesse. Tem uma frase que não sei se é um pastor que disse que nós devemos trabalhar pelas coisas como se Deus não existisse, ou seja, eu por mim mesmo, eu tenho que me dar o meu melhor para eu ter o resultado que eu quero. Mas quando você for orar, você tem que orar como se dependesse tudo de Jesus. Você trabalha como se tudo dependesse de você, mas você ora como se tudo dependesse de Jesus. E isso por quê? Porque ele te deu um potencial para trabalhar, para fazer, para acontecer. Se você não usar, você está sendo negligente com o que ele te deu. Então por isso que naquela hora ali, Jesus ele estava permitindo que eles não vissem a presença dele. Para quê? Para que Jesus pudesse extrair deles todo o potencial deles, todas as informações que eles tinham, tudo que eles podiam falar. Para quê? Para que então, quando todo o poder humano estivesse entregue, Jesus então pudesse se revelar. Tem muitas áreas na minha e na sua vida que Jesus só vai se revelar quando você der o seu melhor. Quando você usar os recursos que ele já te deu, quando você usar as armas espirituais que ele já te deu, e então você vai ver ele agindo. Por quê? Antes ele já estava agindo, mas agora ele vai agir de maneira que você vai conseguir perceber. E ele faz isso para quê? Para não criar crentes que ficam só esperando em Deus. Já viu aquela expressão? Eu estou esperando em Deus, estou esperando Deus agir. E muitas vezes Deus está lá no céu dizendo, eu já te dei uma sabedoria, eu já te permiti ter certas informações, está escrito na palavra isso e aquilo, eu estou esperando você agir de acordo com o que dá para fazer, para que quando você não tiver o que fazer, Deus possa se manifestar. Então Jesus espera de você que você faça tudo que estiver ao seu alcance para ser uma bênção, para abençoar as pessoas, para viver o propósito de Deus. Porque vai chegar uma hora que você não vai poder fazer.
E então ele vai se manifestar para te ajudar, para te socorrer, para você perceber o agir dele. Enquanto você estava trabalhando, ele já estava dando livramento, ele já estava dando vitória, ele já estava repreendendo o mal, mas você não estava vendo. Você estava como que quem luta sozinho, como que quem trabalha na força do braço. Mas o tempo todo, nesse tempo em que você estava trabalhando forte, usando todo o seu potencial, Jesus já estava dando livramento, ele já estava te guardando, ele já estava tirando pessoas da sua vida, ele já estava colocando pessoas que você pensou que veio por acaso, e nesse tempo todo você não percebeu. E lá na frente, quando você usar do melhor que você tem, para a glória de Deus, você vai perceber que durante o tempo passado era ele e que agora também era ele. Porque quando os olhos deles se abriram, eles entenderam. Jesus estava conosco o tempo todo. Tanto na hora que a gente não percebeu, como agora que a gente está percebendo. Então, se parece que você está lutando hoje na força do seu braço, eu quero dizer, fica tranquilo. Jesus já está operando, já está agindo, já está fazendo coisas para te abençoar. Talvez você não está vendo, mas no dia que você vê, você vai perceber um agir maior dele, mais claro, mas vai dizer, naquela época em que eu não via nada, em que eu não ouvia nada, ele estava cuidando de mim. Ele estava me livrando de situações que eu não imaginava, porque ele é fiel. Se você crê que ele é fiel, diga glória a Deus. Glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que o texto diz que Jesus pregou para eles uma mensagem, dizendo assim, ó, vocês não sabiam que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Essa parte é importante. Eu vou ter que ler aqui novamente para que você possa entender o que esse texto quis dizer. Está escrito lá no versículo de número 26. Porventura, Jesus explicando para eles a Bíblia, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas que eles falaram, que ele citou, e então entrasse na sua glória. Duas coisas acontecem, padecer essas coisas e entrar na sua glória. Com isso, o que eu aprendo? Se nós somos seguidores de Jesus, quem aqui segue o Senhor Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. É natural que aconteça conosco um processo parecido, não idêntico, mas parecido em muitas coisas. Por exemplo, Jesus não casou, não quer dizer que os crentes não têm que casar. Então a sua vida não tem que ser idêntica de Jesus. Mas os princípios de cada etapa tem que ser parecido. As situações têm que ter o mesmo espírito, o mesmo sentimento, tirando a mesma lição. Porque nós somos filhos do mesmo Pai, Deus. E o que Deus tem para nós é a mesma vida com os mesmos princípios. Não igual, mas parecida em muitos pontos. E no caso de Jesus, ele teve que padecer essas coisas e então entrar para a sua glória. Eu quero te dizer com isso que Jesus espera de você, que você entenda, que para você entrar na sua glória, para você entrar naquela época da sua vida onde você fala assim, agora as orações foram atendidas, agora eu fui abençoado do jeito que eu tinha pedido, agora a vida financeira, o dinheiro já não é mais um problema, agora a vida sentimental está uma maravilha, agora aquilo que eu desejava de Deus está acontecendo. Antes disso, é necessário que você padeça um pouco, em uma certa área, de uma certa maneira, para quê? Para que enquanto você é provado, você possa ser aprovado. Diga assim, para eu ser aprovado, eu preciso ser provado. Esse tempo onde você está sendo provado é o que você está padecendo. Se você não padecer, você não pode entrar na sua glória. Se você não sofrer numa área e for aprovado dentro dela, Jesus não vai tirar você dessa prova. Ele não te reprova no sentido de te desistir de você. Ele te reprova no sentido de repetir a prova para você. Alguém te humilhou e você não teve a reação certa, ele não vai falar assim, não, você não foi humilhado, você não serve para ser humilhado, não, agora eu vou trabalhar com você de outra maneira. Não, ele vai permitir que outra pessoa te humilhe. Ele vai permitir que outra situação te humilhe para quê? Para que quando for humilhado, você possa confessar a coisa certa, você possa reagir da maneira certa, você possa ter a atitude certa diante da luta. Porque quando você está padecendo, você está sendo provado. Mas quando você é aprovado, você entra na sua glória, você entra na vitória que Deus tem para você naquela área. Quem está entendendo, diga amém. Talvez você está pensando assim, pastor, mas eu não saio da prova. A questão não é sair da prova, a questão é passar na prova, a questão é ser aprovado, é parar de errar nas mesmas coisas, é parar de ter sempre as mesmas reações diante das mesmas tribulações. Porque se você está sendo provado e está sendo reprovado por Deus, não convém que você entre na sua glória. Não convém que você saia dessa fase de provação e entre na fase de vitória.
que é aqui tipificado pela parte da glória. Hoje Jesus está sentado à direita de Deus, mas antes disso ele teve que passar uma grande provação, ele teve que ser traído pelos seus, ele teve que ser ferido na cruz, ele teve que receber a coroa de espinhos, e na hora que ele recebeu a coroa de espinhos, na hora que ele estava ali pregado na cruz, ele estava sendo provado. Se ele falasse assim, Deus, amaldiçoa eles porque eles estão me pregando, ele teria sido reprovado. Mas como ele olhou para baixo e disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele foi aprovado. Essa reação dele de falar isso foi a resposta que se esperava dele, de alguém que estava ensinando o caminho de Deus. Então ele foi provado e aprovado. Se no momento em que eles prenderam ele no jardim, ele reagisse, ele orasse para que viessem as milícias de anjos, igual ele falou, porque Pedro pegou a espada e feriu o soldado. E Jesus falou, você não sabe que se eu quiser eu posso orar para vir milícias de anjos? Ou seja, se ele orasse para os anjos vier, ele estaria sendo reprovado. Como ele não orou, ele suportou a prisão, ele suportou os pregos, ele suportou a coroa, ele suportou a lança do lado. Em todas essas provações, ele foi aprovado. E hoje ele está sentado à direita de Deus e ele já entrou na sua glória. Ele foi primeiro, nós vamos depois. Se ele tem as provas, ele teve as provas dele, nós vamos ter as nossas. Não são idênticas, não são iguais, mas em muitas coisas elas são parecidas. Às vezes são provas de humilhação, às vezes são provas de confiar em Deus, às vezes são provas de ter que lidar com o inimigo, às vezes são provas de ter que lidar com o diabo, às vezes são provas de ter que lidar com a tentação. Em todas elas, se nós formos provados e reprovados, nós vamos permanecer no mesmo lugar. Nós não vamos ir para frente. Deus vai nos dando livramento de morte. Enquanto houver vida, há esperança. No dia que Deus falar assim, não, fulano de tal, ele não acerta, ele nem acerta e nem quer acertar. Você pode ter certeza que a primeira coisa que Deus vai fazer vai ser permitir que aquela pessoa morra e vá para o céu, porque você não é salvo porque aprovou em alguma prova. Você é salvo porque Jesus foi aprovado nas provas dele. Nós todos, cristãos, desde o apóstolo Paulo, dos cristãos mais fracos até hoje, todos são salvos. O que é salvo? Ia para o inferno e não vai mais. Diga comigo assim, ser salvo é isso. Ia para o inferno, não vai mais. Só isso. É isso que é ser salvo. Como que se vai salvo? Porque Jesus é o princípio do representante. Adão pecou. Toda a humanidade foi condenada ao pecado. Jesus acertou. Quem é que foi condenado? Quem estava ligado a Adão, pelo sangue, pelo nascimento. Só tinha Adão e Eva, então todo mundo é ligado a Adão e Eva. E Jesus acertou, obedeceu a Deus, foi fiel até a morte. As bênçãos que tem para ser dadas por essa ligação vai alcançar todo mundo que está abaixo de Jesus e está conectado com ele. Como que se conecta com Adão? Por nascimento. Nasceu é de Adão. Como que se conecta com Jesus? Novo nascimento. Aceitar ele e crer de coração e receber o Espírito Santo. Então, você é salvo. Como que você é salvo? Porque ele passou pelas provas dele. Então, quando você entende isso, você fica em paz. Você já descansa sabendo assim, não, essa prova aqui não é para me salvar. Essa prova aqui não é para me ir para o céu. Essa prova que eu estou passando aqui, porque já pensou, irmão, é muito triste. Tem gente que, a maioria dos cristãos do Brasil vive assim. Eles vivem acreditando assim, eu estou passando isso aqui, é para Deus me aprovar e eu poder entrar no céu. E isso é muito frustrante. Deus nunca quis isso para os seus, por isso ele deixou que a minha e a sua salvação, ela fosse determinada pela graça de Deus, pela obra de Jesus, pela vida que ele teve. E então nós somos livres do inferno. Tem outras coisas para serem alcançadas, que não podem ser alcançadas pela graça, porque Jesus morreu. Como, por exemplo, você ter o direito de receber uma coroa, receber um galardão. Isso aí vai vir por causa do que você passou e você foi aprovado. Quem está entendendo, diga amém. Então, você precisa ser grato a Deus porque é salvo, mas você precisa ter consciência de que você só vai receber uma coroa, você só vai receber um galardão se você passar pelas suas provas e for aprovado. Se você está vivo hoje, é porque Deus não desistiu. Porque todo aquele que está vivendo aqui como cristão, e Deus fala assim, não, esse não tem jeito com ele, ele não abre o coração, ele não se curva, ele não aceita ser tratado, a humildade não vem, a soberba não se vai, ele não para de falar coisa errada, não, ele atrapalha a igreja, vou tirar ele da terra. E aí muitas vezes você vê o crente morrendo, muitas vezes você vê o crente com a doença, muitas vezes você vê o crente tendo um acidente de carro. Não é porque Deus perdeu o controle, é justamente porque Deus está no controle que Deus tirou ele da terra, ele morre, vai para o céu, mas quando Jesus voltar, ele não reinará com ele, que é o que Jesus mandou buscar em primeiro lugar. Então você precisa desejar, ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não o céu. Porque o céu você não busca, você busca
o reino do céu. Diga assim, existe o céu e o reino do céu. Quem vai para o céu? Todos os filhos de Deus, não vai ficar um de fora. Mas quem é que vai para o reino do céu? Aqueles que passarem pela humilhação e derem a resposta certa. Passarem pela prova financeira e continuarem confessando que Deus é fiel e provedor. Aqueles que forem humilhados e não amaldiçoados. Aqueles que forem feridos e machucados e orarem dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Todo mundo tem a sua prova. Aquela pessoa que orar para prosperar e enriquecer muito e Deus fala, não, você, a prova que você vai ter é que eu vou cuidar de você até o final, mas você nunca vai enriquecer. E a pessoa tem que aceitar aquilo ali, e para outros Deus vai permitir enriquecer e vai ter prova com eles em outras áreas. Todo cristão vai ter uma prova. Não tem ninguém no mundo inteiro que é de Jesus, que a vida dele é um mar de rosas. Se não está numa prova numa área, vai estar numa outra. Se a pessoa não tem dinheiro, Deus pode trabalhar na área do dinheiro e fazer ele passar nas provas por causa do dinheiro. Mas se a pessoa, por exemplo, estudou lá e tem um dinheiro ou recebeu uma herança, ela vai ter direito de ser rica e tal, mas alguma outra área vai ficar ruim. Vai ficar apertada, para quê? Para que ela tenha que, no aperto, no caminho estreito, ela possa ter que confessar a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, confessar que Deus é justo, que Deus é fiel e que Ele está cuidando de todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Então, sem padecer, não tem glória, nem agora e nem depois de ressuscitar. Tem muita gente que vai morrer, vai para o céu e não vai ter glória, porque a pessoa pensa assim, morreu, foi para a glória. Na Bíblia você não vai ver essa expressão nenhuma vez, que alguém morreu e foi para a glória. Isso é coisa que os crentes arrumaram, expressão que eles inventaram de uns séculos para cá. Mas glória mesmo só vai ter quem cumprir a missão de Deus. E nessas missões tem muitas provações. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A terceira coisa que, então, para fechar esse ponto aqui, Deus quer que você entenda, Jesus espera que você entenda que as provações, elas são necessárias. Para quê? Para que você entre na sua glória, tanto nessa vida ainda, antes de morrer, né? Talvez você está numa prova financeira. Para você entrar na sua glória de alcançar a independência financeira, Deus vai requerer de você passar por uma prova e ter um comportamento aprovado. Talvez você está passando na prova no casamento e Deus está dizendo, você está sendo provado, mas está sendo reprovado. No dia que você for aprovada, no estalar de dedos, Deus pode mudar a pessoa, Deus pode tirar o demônio, quebrar a maldição, fazer o que é necessário num dia. Mas o difícil para Deus não é tirar uma maldição, um mal de um casamento. O difícil para Deus é mudar a pessoa que Ele está querendo mudar. Trabalhar o coração da pessoa, porque às vezes está usando até o outro, que é o pior, para mudar o melhor. Mas o melhor está dizendo, confessando, às vezes, ao invés de entregar na mão de Deus, porque o outro está fazendo mal, está agindo com justiça, às vezes a pessoa vai e se vinga. Então, se a pessoa me faz o mal e eu me vingo dela, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou passando nessa prova, porque a vontade de Deus é que nós entreguemos a justiça para Deus. E muitas vezes Deus vai usar até o inimigo, até o diabo, para nos provar, para que nós possamos entrar na nossa glória. Davi foi ungido com 17 anos e foi passado pela prova 13 anos e entrou na sua glória, assumiu o trono de Israel. José recebeu a revelação com 17 anos. E com 30 anos ele entrou na sua glória. Assumiu como governador do Egito. Mas durante 13 anos ele passou pela prova. Por quê? Porque entre você entrar na sua glória, assumir o governo do Egito, assumir o governo de Israel, assumir o que Deus te prometeu, às vezes vai ter anos de provação. Talvez se Davi tivesse sido aprovado antes, poderia ter ido antes. Talvez se José tivesse sido aprovado antes, poderia ter ido antes. Mas nenhum deles foi antes de padecer tudo que Deus disse que eles tinham que padecer. Olha, eles eram homens de Deus e padeceram 13 anos e sofreram nas mãos dos seus inimigos. Terceiro ponto. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando com os dois homens. Aí os homens iam entrar para algum lugar. E Jesus fez de conta que ia para frente, como que fosse seguir. E então eles pediram para Jesus seguir eles, dizendo assim, a noite já vem, então dorme aqui, entra para casa. E o que Jesus fez? Entrou com eles. O que eu aprendo com isso? Quando eles estavam caminhando no caminho, Jesus se aproximou deles e se ofereceu para caminhar com eles. Mas no momento em que eles iam entrar para casa, Jesus fez como que ia para mais longe, para que aqueles homens tivessem que convidar Jesus. O que eu aprendo com isso? Que entrar para casa fala de um relacionamento profundo, de verdadeiro e de discípulo. Então, para te salvar, Jesus vem até você. Jesus disse, eu vim salvar. Agora, para você viver o propósito dele para a sua vida, é você que vai ter que desejar. É você que vai ter que falar, Deus, eu quero.
Deus, eu desejo. Deus, o que eu tenho que fazer? O Senhor quer que eu abra mão de quê? O Senhor quer que eu mude o que na minha vida? Fala para mim, porque eu vou correr atrás disso. Não é a salvação, é outra coisa. É você correndo atrás de viver a vontade de Deus. Então eles estavam andando no caminho, Jesus se apresentou. Mas quando eles foram entrar para a casa deles, Jesus fingiu que ia fingiu assim, né? Ele continuou andando e eles tiveram que convidar Jesus. Então, se você hoje quer cumprir o propósito de Deus para sua vida, isso não vai acontecer por acaso. Você vai ter que desejar, você vai ter que orar, você vai ter que pôr isso como uma meta, um objetivo. Porque tem gente que fala assim: você quer ganhar 10 mil por mês? A pessoa fala: quero. Mas o que você está fazendo por isso? Nada. Então, ela não quer de verdade, ela só deseja. Então, eu pergunto para você: você quer cumprir o propósito de Deus para sua vida? Todo crente vai dizer quero. Mas aí você pergunta se ele está orando, se ele está lendo a Bíblia, se ele está pondo isso nas orações dele, não está. Ou seja, ele não quer, ele só deseja. Se der para ter, tem. Mas ele não está disposto a correr atrás. E Jesus, com isso aqui, ele está dizendo: eu quero que vocês corram atrás, que vocês desejem ser meus discípulos. Eu não quero que você seja discípulo obrigado. Eu não quero que você seja discípulo só porque eu cheguei na sua vida, você estava andando e eu cheguei. Não, você tem que clamar. Você tem que falar: Jesus, eu entendi que o reino tem que ser buscado, eu quero buscar. Eu quero, e não é a salvação, é o reino, é outra coisa. Eu quero buscar. Aí vai começar a trabalhar com você, para você ser direcionado nesse caminho. Não vai ser algo que vai acontecer por sorte. Ninguém vai chegar lá naquele dia e dizer assim: nem me esforcei, nem propus no meu coração servir a Deus e acabei que servi sem saber. Por acaso eu servi. Ninguém vai ter essa experiência. Todo mundo que serviu a Deus, serviu consciente que serviu. Passou pela prova e falou assim: não, eu vou continuar fiel. Vou continuar confessando que Deus é bom. Estou na prova, eu sei que eu estou vendo que Deus é comigo, mas eu estou na prova. Vou continuar declarando que Ele é bom. Vou continuar orando para Deus me usar. Eu quero agradar a Deus. Não vou agradar, sim, vivendo e se der bem. Já viu o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Se chegar no fim da vida eu perceber que eu agradei a Deus, bem. Isso não é bom. Ninguém que viver assim vai conseguir alcançar a coroa da vida. Quem vai alcançar tem que falar: não, Jesus, vem. Jesus, eu quero, revela o que o Senhor quer, fala aí o que é para fazer, onde eu tenho que morar, essa pessoa eu estou gostando dela, caso ou não caso. É crente assim que vai herdar o reino de Deus, que vai receber uma coroa. Por quê? Porque ele é intencional na vida dele com Jesus. Ele não vai vivendo assim: o que Deus puser no meu caminho, nós vamos levar. Não, ele fala assim: eu quero ser usado, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero oportunidades para pregar, eu quero fazer a vontade de Deus. Ela tem que querer e buscar. Quem está entendendo, diga amém. Então, aqueles discípulos ali, eles mostraram interesse. Então, por causa disso, Jesus se revelou a eles de maneira que eles conseguiram perceber. Então, talvez você não está percebendo Jesus na sua vida hoje, é porque você não passou dessa fase de ser um crente que implora por Ele, implora pela presença dEle, implora pela unção dEle, implora pela revelação dEle de qual que é a vontade dEle. Às vezes você pede uma vez, Ele não revela. Mas se você pedir muito, até não ter... Já viu aquele versículo? Busca o Senhor de todo o coração. Eu misturei aqui os versículos, mas resumindo é isso aqui: buscar o Senhor de todo o coração e então Ele se revelará. É um versículo tipo esse: buscar o Senhor de madrugada, enfim. Eu misturei aqui 2 versículos, não estou sabendo falar ele certinho não, mas resumindo, o espírito do versículo é: lembrei, se me buscares de todo o coração, então eu me manifestarei e falarei com vocês e direi para vocês o meu propósito. Numa linguagem simples, né? Então, a pessoa: Deus me revela. Aí a pessoa vai embora e Deus não revela. Ela fala: Deus não revelou, eu não quero não. Quem é que vai experimentar a revelação da vontade de Deus? É aquela pessoa que ora um dia, Deus não revela, ela ora de novo, ela não tira da oração, ela ora de manhã, ela ora de tarde, ela ora de novo, e Deus fala: o fulano quer mesmo. Ele quer, então eu vou revelar. Aí ele revela, você cumpre e é recompensado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Porque se ele falar assim: tudo que você pedir para Deus, ele te der na hora, você fica mal acostumado. Deus, me fala aqui, eu caso com fulano ou não? Aí Deus abre do céu e fala: não. Aí você já larga da pessoa. Aí você ora: Deus, muda para falar nada ou não? Deus fala: sim. Aí você já pega a mala e já vai. A sua vida fica muito fácil. Porque Deus não quer que ela fique tão fácil a ponto de você não ter que clamar. Porque tem orar e clamar. Orar é quando você fala tranquilo. Clamar é quando Deus não está respondendo. Você fala: Deus, eu não aceito viver sem a tua vontade. Eu quero que o Senhor fale, eu quero que o Senhor mostre, eu quero que o Senhor revele se o Senhor quer que eu vá ou não, que eu faça isso ou aquilo, porque a sua opinião é importante para mim. Isso a Bíblia chama de, quando tem, Jesus disse lá em Mateus 7, pedi, buscai e batei. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. A sua vida é nesse nível. Tem coisas que você vai pedir, Deus vai dar.
Tem coisa que ele não vai dar, você vai ter que correr um pouco atrás. E tem coisa que ele não vai dar nem se você correr atrás, ele só vai dar se você der todo o seu esforço, entregar toda a sua energia e falar assim, Deus, pronto, desisto, agora eu fiz tudo que eu podia fazer. Deus fala, agora eu vou fazer, porque você usou todo o seu potencial. E esses homens aqui, eles insistiram, o texto diz que eles, deixa eu ver se eu acho aqui, constrangeram a entrar. Ou seja, sabe aquela pessoa que você fala assim, fulano, come aqui um negócio. Aí a pessoa fala, não, eu tô cheio. Não, fulano, eu fiz com muito carinho, eu preciso que você coma. Aí a pessoa, porque está constrangida, ela come, ela aceita ficar na sua casa, ela aceita o convite. Então esses homens aqui não apenas convidaram Jesus, porque na hora que eles convidaram, Jesus falou assim, não, eu tô indo para lá, ó. Estou seguindo aqui nesse caminho, vocês vão por aí, eu vou por aqui, tá tudo certo. Mas a Bíblia diz que eles constrangeram Jesus, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E o que aconteceu? Entrou para ficar com eles. Se ele tivesse falado assim, Jesus, fica aí, dorme aí, Jesus ia falar não, e eles iam perder a experiência que eles tiveram. Mas a Bíblia diz que eles insistiram, eles pediram, buscaram e bateram, porque eles queriam muito a presença de Jesus. E por último, não menos importante, quarto ponto, para nós caminharmos aqui para o final, o partir do pão, fala de comer. A Bíblia diz que partindo o pão, abriu-se os olhos. Diga assim, partindo o pão, abriu-se os olhos. Então o que eu quero entender com isso? A experiência de partir o pão com alguém fala de você ter comunhão com a pessoa. Você não parte o pão com qualquer pessoa. Na época ali, você só partiu o pão com alguém que você estava dizendo assim, fulano, eu coloquei fé em você, eu aceitei a sua amizade, eu aceitei o seu relacionamento, posso a ponto de partir o pão com você. Nós vamos sentar juntos para comer pão. Então eu aprendo com isso, para finalizar, que você só vai conhecer Jesus, você só vai se revelar com Jesus, você só vai ter a revelação de Jesus se você tiver comunhão, porque partir o pão fala de comunhão. Então aquela pessoa que vem na igreja, no dia que está bem, ela não tem comunhão. Quem tem comunhão? É aquela pessoa que ora na igreja, ora em casa, ela está sempre pensando nas coisas de Deus, ela ora assim enquanto ela está de dia. Porque tem gente que só lê a Bíblia e só põe no telão. Tem gente que só ora na hora de orar. Você tem que ter aquela comunhão, aquela coisa de sempre pensando em Deus. Não só no domingo. Tem gente que passa a semana inteira pecando e igual tem um grupo de pessoas que passa o ano inteiro pecando, fazendo tudo o que puder fazer de pecar. Aí quando chega nessa época que nós estamos agora, eu não vou falar o nome, mas aí ele fala, não, agora é o período tal, agora é a época de fidelidade. Vou nem comer carne. Não, agora é o período. Não adianta, fica o ano inteiro fazendo tudo. É lógico que entre essas pessoas, tem pessoas que têm um coração que busca agradar a Deus o ano inteiro. Mas eu estou dizendo de algumas pessoas que do ano inteiro farreia, se prostitui, adultera, e mente, e briga, e xinga e tal. Aí chega agora no período depois do carnaval até a Páscoa, que você sabe o nome, e fala, não, esse período agora não, agora não vou nem comer carne. E Deus está lá do céu olhando. Você podia comer carne o ano inteiro se você quisesse. Eu só queria que você se preocupasse em me agradar. Então que nós possamos desejar ter um coração que agrada a Deus o ano inteiro. Não só no período, não só no domingo, não só um dia da semana. Que você possa escolher fazer a vontade de Deus para a sua vida, não porque você é bom, mas porque você vai dar o seu melhor. Se o seu melhor não for bom o suficiente, Deus vai entrar para te socorrer. Quem está entendendo, diga amém. Então deseje a comunhão, deseje as coisas de Deus. Tem culto domingo? Vem. Tem culto na quinta-feira? Vem. Eu mandei uma coisa lá no Zap? Leia. Mandei um vídeo lá? Assista. Porque tudo isso ajuda você a ter comunhão. E é na comunhão que Jesus se revela. É na comunhão que os seus olhos são abertos para perceber o Jesus que te revela com clareza o que Ele quer para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Olá, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Richel. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação e te convidar para fazer parte da nossa lista de transmissão que está aqui na descrição desse vídeo. Aqui você encontra o número do WhatsApp no qual você pode se conectar conosco para receber todos os nossos vídeos direto no seu WhatsApp. E também na descrição desse vídeo você encontra as informações necessárias para abençoar financeiramente esse ministério através do Pix. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.